Voltamos com o Tocantarte e hoje eu estou conversando com o diretor e produtor cultural Marcos Jacob. Marcão, no bloco anterior você falou a respeito das 11 etnias indígenas que existem aqui no nosso estado do Tocantins. Como é o teu trabalho assim junto a esse povo maravilhoso? Olha, lá no Paraná, meu primeiro documentário com os povos indígenas foi chama Homem Guarani, tá no YouTube, foi em 2001. E eu sempre gostei, eu nem sei por quê, porque mas tu não é parente, não é parente. E eu cheguei à conclusão seguinte, no fim, todo mundo é pé no chão, porque todo mundo veio da mama África, né? Não tem. Então a gente é parente, só que um pouco mais distante. E só que eu sempre valorizei, fui tipo um ufanista de cultura nacional raiz, né? Então eu gosto daquela moda de viola, gosto do samba originário, do carimbó, né? Das músicas regionais, né? O fandango, tanto o fandango gaúcho quanto o fandango paranaense, que é da rabeca, e o adufo é um pandeirão de couro de cachorro antigamente. Então eu sempre gostei. E a cultura indígena, por eu ser escoteiro também, e ter aprendido a arte da sobrevivência na época, também era uma coisa que me causava uma admiração muito grande, porque eles conseguem viver de uma forma mais harmônica. Tanto que eu tenho uma teoria que diz que o ápice da evolução da humanidade são os povos indígenas. Porque eles conseguem viver da natureza, sobreviver. Se a aldeia está muito grande, eles criam outras aldeias, chamam um parente aqui, um tio ali, um amigo ali, vamos formar outra aldeia? Vamos. É um sistema de povoamento de inteligência, porque quando a aldeia fica muito grande, o cacique, o pajé acabam não tendo tempo de atender as demandas de todo mundo, e eles vão fazendo esse sistema de povoamento. Claro que cada etnia tem o seu sistema, né, de aldeia, de liderança, de escolha de lideranças, mas aqui é um prato cheio para mim que cheguei e fui pesquisar. Eu fiz uma especialização na UFT de Miracema, que é Cultura e História dos Povos Indígenas, base em antropologia, para poder justamente trabalhar e me aprofundar mais sobre a teoria, para poder saber como chegar nos povos de fato, para poder trabalhar com documentários, trabalhar com materiais infantis e trabalhar com isso, o registro e o repasse dessa cultura que o povo brasileiro não conhece, o povo do mundo não conhece. Às vezes tem lá, esses dias devolveram um manto Chacriabá, que estava há 3 séculos lá na Áustria, e devolveram esse manto maravilhoso que era utilizado ritualisticamente. O André Demar, que é meu companheiro do programa Originários da Rádio, falou que ainda tem outros 10 mantos lá na Europa. Então a Europa preserva a nossa cultura e a gente não preserva a nossa cultura. E a gente não conhece a nossa mitologia, não conhece como é que é o nome do Deus, né? A gente sabe o Deus Tupã, que é dos Guarani, mas e dos outros 300 povos que nós temos no país, ainda vivos, dos 500 que tínhamos quando os portugueses invadiram aqui o Brasil. Então, com base nisso, eu comecei a pesquisar, passei no edital de Blanc, daquele outro 2021, com um projeto para um documentário chamado Lendas do Cerrado. Foi meu primeiro longa-metragem, inclusive, está registrado, com CPB. E a gente pesquisou os 4 maiores povos indígenas do Tocantins. Os Craôs, a Pinagé, os Inancarajá, do lado de lá do Bananal, que tem a Pinagé de cá, e os Aquém, xerente aqui de Tocantina. E daí eu perguntei para eles a cosmologia de qual que era a mitologia ou a cosmologia de criação de cada um desses povos, explicando de onde eles surgiram, né? Que nem a história de Adão e Eva para o cristianismo, a gente foi pesquisar com os povos indígenas aqui. E eu fui muito bem recebido. Claro que só entro com convite, quando você tem que chegar com respeito, você tem que fazer uma relação, né, com os povos para poder chegar. E essa relação às vezes demora meses, anos para você conquistar. Às vezes é o que eles querem dizer, não o que é de fato, né? Eles têm essa peneira. Então, é que nem nós, né? Vai receber alguém na nossa casa, a gente tem que conhecer a pessoa. É a mesma coisa eles lá, né? E chegar com respeito. E para combater também o preconceito, que muita gente diz, os povos indígenas é tudo vagabundo, não trabalha. Eu falei, como assim? Eles são tão vagabundos quanto um agricultor, porque eles sobrevivem da terra, da pesca,
plantam a mandioca, colhem a mandioca, constroem as próprias casas, né? Fazem as próprias plantas medicinais. Então eles têm farmácia, têm mercado, têm água potável, que eles só ficam perto de rio, e agora a gente está ameaçando a contaminação das águas dele, né? Que a gente tem denúncias de povos, até na Gazeta do Cerrado, segunda-feira, agora os xerentes estão dizendo que não conseguem tomar água do rio Tocantins porque está contaminada. E a mesma coisa os javaés, a gente recebeu no começo do ano um vídeo com mais de 1.000 peixes mortos, porque a água deles está contaminada, né? Então, eles conseguem sobreviver de forma autônoma. Isso também é uma coisa que eu valorizo. E por que eu falei a utopia da evolução da espécie? Porque depois que passou dos povos indígenas e que se aglomerou nos centros urbanos, a gente começou a ter a ganância, a soberba, uns ao outro, o trabalho escravo, e isso ultrapassou os limites da boa convivência e ultrapassou o limite do que eu considero como evolução, que é viver em harmonia entre os pares e entre o meio ambiente, né? Porque para que a gente vai ter uma cidade sem árvores se sabe que ela vai esquentar? Né? Ou se sabe que... Ou por que a gente vai ter uma diferença salarial tão grande se a pessoa mais baixa não vai conseguir comprar o tênis que eu tenho que comprar para o meu filho, que eu compro para o meu filho, e ele vai querer me assaltar? Então a gente, nesse sistema, eu acho que a gente passou do ponto da evolução e desevoluiu, mesmo tendo as facilidades e as modernidades da vida que nos permite. Né? Então, nós temos também uma colega, a Maria Soares, que ela é muito focada nessa questão indígena. A própria Eva Pereira também é outra, né, que se aprofunda cada vez mais nessa temática aí. Esse foco que você tem e que as meninas têm também, você acha que eles levam vantagem comparadas a outras produções, no caso das leis federais que estão agora em evidência no Brasil? Eu não entendi se leva vantagem. Eles Não, são assim, beneficiados pelos projetos, é isso que quer dizer? não beneficiado. Eu digo que se chama mais atenção, no caso, do que, sei lá, o romance, enfim, outros temas. O indígena, O tema indígena. ele é valorizado em relação a isso? Olha, ele não é tão valorizado porque tem um preconceito muito grande em cima da temática. Isso, é aí que eu queria chegar. E a forma como são tratados também alguns documentários, tem documentários que ganham. Teve um aqui que foi gravado com os Craô, que foi Chuva na Terra de não sei o que, aquela história de um menino que ia virar pajé, não queria virar pajé, fugiu para a cidade e tal. Esse ganhou Cannes, foi maravilhoso. Então tem alguns filmes, e a forma de tratamento como você trabalha essa questão pode ser atraído, porque assim, a gente está competindo com filmes blockbusters. Esses dias atrás eu vi aquele Velozes e Furiosos 10. Sabe qual que é o orçamento do Velozes e Furiosos 10? Que nem Bilhões. 340 milhões de dólares. Pois é, bilhões de reais. Passa 1 bilhão de reais. Passa 1 bilhão de reais. Como é que a gente vai competir? E a gente daí está falando do público que mais consome cinema e que vai às salas de cinemas é o público jovem, de 12 a 25 anos, que é o que mais preenche bilheteria, que vende bilheteria. Então a gente tem que disputar um filme super produzido, com sequências rápidas, planos sequências rápidos. Até para dar um abraço, eu estava contando, foram 10, 12 enquadramentos para o cara dar um abraço numa senhora lá, sendo que só uma câmera aproximando já daria certo. Mas eles querem implementar o ritmo de filme de ação até numa cena que era uma cena de carinho. Então, porque dentro do filme, claro, Velozes e Furiosos. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem condição financeira disso. A equipe pode até ter, né? Porque se você tiver um dinheiro, você contrata, manda vir o cara de efeitos especiais, ou o cara de não sei o quê, dá um treinamento, chama o cara para ser um consultor. Você consegue, com dinheiro, contratar qualquer pessoa do mundo inteiro. Sim. Tanto que tentaram trazer o Coppola para fazer, o Guilherme Fontes, trouxe o Coppola, levou para o Rio, não, eu quero que você dirija tal filme e tal. O Coppola veio, analisou, falou, bicho, e o que ele respondeu para o Guilherme Fontes foi o seguinte, não, cara, vocês têm condição de fazer esse filme, vocês não precisam de mim. Mas a questão dele era o quê? O nome dele tem uma penetração mundial. Isso a gente ainda não tem. E daí a gente estava falando com o diretor do filme Cidades Invisíveis, o Sérgio de Carvalho, que esteve aqui, que ele mora no Acre, é paulista, aliás, mora no Acre há muito tempo, há 20 anos, e ele fez o filme foi para Cannes, ganhou Gramado, né? Então, e a gente discutindo também com as distribuidoras. Tá, mas qual que é o problema por exemplo, Mussum teve o ano passado, estreou, e não teve tanto público, né?
E a gente só os filmes nacionais que dão público são os filmes de comédia, né? Por que os filmes mais sérios, como o seu, de Noites Alienígenas, que fala sobre a questão do tráfico de drogas no Acre, né? E das mortes de jovens, ou da Eva Pereira, que fala sobre assédio sexual infantil, né? Então, por que esses filmes não têm uma penetração e uma pegada maior? A questão principal é formação de plateia e trabalhar o público desde a infância. Então, a nossa proposta de pensadores de cinema, do audiovisual principalmente, mas serve para qualquer arte, é que seja incluída dentro da temática transversal nas escolas. Né? O distribuidor falou, por que nós não estamos discutindo o cinema novo dentro de sala de aula? Por que nós não estamos discutindo o Mazzaropi ou o cinema Eisenstein, que começou a fazer os documentários, ou Nouvelle Vague, né? O surrealismo, o expressionismo, trabalhando com as crianças, para que elas possam saber expressar aquilo que tem dentro da gente, porque o que é o artista? O artista é o cara que deixa sair o que está dentro. Porque todos temos a capacidade criativa e temos sentimentos, às vezes, presos dentro da gente, que a gente não sabe como escoar. E às vezes desconta até de maneira errada, ou no álcool, ou na violência, ou em determinadas coisas. E a arte serve para quê? Para a gente externar aquilo que está dentro da gente. Então, se a gente achar as formas de externar através das artes, a gente consegue, mas isso tem que trabalhar as crianças. E não pôr elas em cada um em seu quadrado. Eu sou contra esse cada um em seu quadrado. Primeiro que a gente mora numa esfera. E essa esfera não é uma para cada um, né? Todos fazemos parte um do outro. A gente está num ambiente que o ar que saiu do meu pulmão, você está respirando logo ali. A gente está um envolvido dentro do outro, um dentro do outro, que é um sentimento, é uma forma de pensar já indígena também, né? Porque a oca é circular também, muitas delas, tirando a zinã, do zinã, que é em forma de cobra, que acompanha o rio, que é também, daí vem uma outra, o zinã é o povo das águas, que, né, segundo a cosmologia deles, eles moravam no fundo do rio Araguaia, o Berrocan, que é o nome original do rio, e teve um portal que se abriu e eles saíram pelo portal e foram passear pelo mundo. E eles ficaram um tempinho, só que o tempinho deles é outro, né? Para conhecer tanta coisa legal. Quando foram voltar, o portal já estava fechado e eles foram colonizar ali as terras, né? Então, essa é só uma das mitologias que a gente pesquisa. Hoje eu estou conversando com o produtor e diretor cultural Marcos Jacob. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.